a função quadrática ou a reta, ela serve para descrever determinados processos. Então, você já provavelmente escutou aquela frase, o crescimento disso foi exponencial. Né? O crescimento do preço do Bitcoin é exponencial. O crescimento do câncer da pessoa foi exponencial. Então, a função exponencial ela serve para lidar com variações abruptas de valor. Não só crescimentos, como decrescimentos, tá bom? Tá bom. Cara, além disso, ela vai ter várias outras propriedades interessantes. Nós vamos conversar sobre várias delas e também aprender a operar com exponenciais, porque para fazer as contas com exponenciais a gente meio que tem umas regrinhas. Então tá bom. Antes de a gente começar a lidar com a função exponencial mesmo, a gente vai ter que fazer algumas relembrações de propriedades de potência, coisa que a gente aprende no fundamental, mas às vezes a gente esquece, né? Tanta coisa para lembrar que às vezes a gente esquece. É mesmo. Então, nós temos aqui algumas coisinhas para lidar. Vamos lembrar aqui das funções do processo de potência. Né? Então, antes de mais nada, o que é uma potência? Uma potência é um número que tem dentro dele uma repetição de multiplicações. Então, a n é uma potência. O a é a base, o n é o expoente. Tá? Esse símbolo, né, um número em cima do outro, ele indica que o número de baixo está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. Então, aqui nós temos os 3 pontinhos, mas é como se fosse 3, como se fosse n letras A aqui se multiplicando. Como ao quadrado mesmo, né? Exato, o ao quadrado é 2, o ao cubo é A vezes A vezes A. A quarta é A vezes A vezes A vezes A, ou seja, 4 vezes, e assim vai. Aqui eu só estou generalizando com as letrinhas. Então aqui tem alguns exemplos. 2 elevado a 5, 2 e assim vai. E o poder da potência é bem interessante porque ele realmente repete tudo que está embaixo, e tudo que está embaixo mesmo, assim, por exemplo, aqui embaixo do 1, né, nós temos o parênteses, uma raiz e o 2, repete tudo. Aqui nós temos um parênteses menos um meio, vai repetir tudo isso se multiplicando aqui, o menos, o parênteses, tudo. Então, o expoente tem esse poder de repetir as coisas de baixo, tá? Existem 2 casos específicos bem importantes aqui de valores de n, pensando ainda só nos números positivos, né? Que é 0 e 1. Então, toda vez que você tem um expoente 1, por definição é para acabar, não é beleza? Toda vez que você tem um expoente 1, significa que essa potência é ela mesma, né? A base é a própria potência. Então, raiz de 2 elevado a 1 é o próprio raiz de 2. Então, o 1 é como se não fizesse diferença alguma. Por exemplo, nossa idade, né? Você tem 17 anos, né? 17 ou 16 elevado a 1, 16. Então, é uma outra forma de dizer esse número, saca? Elevado a 1. Isso pode parecer... Diga. Posso ir aqui rapidinho, só para eu pedir para falarem mais baixo, que eu não estou conseguindo me concentrar. Sem problema. Pronto, voltei aqui. Beleza. Então, é isso. Então, o que a gente tem quando é simplesmente um número de baixo. Então, vai ser uma outra forma de representar os números, com esse 1 em cima. Isso vai ajudar na hora que a gente for fazer operações com potência. Pode parecer inútil isso no momento, mas às vezes é muito útil você colocar o 1 em cima para fazer algumas operações. Tá bom? E o outro caso aqui, muito importante, que é meio contraintuitivo, é que toda vez que você tem 0 elevado a um número, a resposta é 1. Pode ser o número que for. Pode ser 3 elevado a 0, como pode ser 1 trilhão elevado a 0. Se está elevado a 0, é 1 a resposta, tá? Tá bom. Então, muito bom. Beleza, vamos continuando aqui. Temos umas outras propriedades importantes.
a propriedade quando nós temos potências negativas, que é o caso aqui, por exemplo. Nós temos A elevado a menos N. A elevado a menos N. Então, note que dessa vez nós estamos lidando com um expoente negativo. O expoente é negativo, número na parte de cima. Daí existe uma regra. Então, essas regras, em especial essas aqui, e essa, você tem que copiar, tá? Escreve em algum caderno, alguma anotação que tu tenha Escrevendo nas aqui, suas aulas. porque senão eu esqueço. Sim, essas propriedades são muito importantes. Então, essa propriedade aqui, ela tem um poder sensacional. Ela pode transformar uma fração num número normal, né? Porque o que vale da esquerda para a direita, vale da direita para a esquerda. Então, 1 sobre A elevado a N pode ser escrito como A elevado a menos N. Ah, sim. Então, E muito facilita, né, quando sai da fração, qualquer conta. isso. Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos 6 elevado a menos 1, um sexto. Se aparece um sexto para ti, então tu pode escrever ele como 6 elevado a menos 1. Para uma série de situações, isso é muito interessante, muito importante para resolver a conta. Aqui, ó, nós temos uma fração elevado a um número negativo. Então, na prática, eu nem precisava desses passos aqui. Na prática, era só escrever 4 elevado ao cubo. E aplicar essa regra aqui, né? Mas daí você pode estar pensando, professor, mas aqui nessa regra, o n está apenas no de baixo. Enquanto aqui, né, o n, o expoente, né? O expoente está apenas no de baixo. Mas aqui ele está em tudo. Bem, é verdade, ele está em tudo. Mas lembre-se do seguinte. Existe uma regra de potência também que fala que o 1 elevado a qualquer número é 1. E outra regra diz o seguinte: quando tu tem a potência no lado de fora de uma divisão, é como se você pudesse colocar este número, a potência, nos dois termos da divisão. Então ficaria 1 elevado a menos 3 e 4 elevado a menos 3. 1 elevado a menos 3 é 1. Então ficaria 1 elevado a 4 menos 3. 1 sobre 4 elevado a menos 3. Desculpa. 1 sobre 4 elevado a menos 3. Isso aqui pode ser escrito como 1 sobre 4 elevado a menos 3. Tá bom? Ah, tá bom. E daí, como é 1 sobre 4 elevado a menos 3, sinal negativo, eu posso transformar no número normal trocando o sinal. Né? Note que aqui era positivo, virou negativo. Se aqui fosse negativo, poderia virar positivo. Não tem que virar. Quando eu levo ele para cima. Tá bom? Tá. Ah, é muito detalhe aqui, chato que se eu falar, o livro devia explicar melhor essas desgraças aqui. Eu vou fazer essa droga dessa conta. Por que o livro não explica direito, cara? Que saco. Eu vou fazer no Python isso aqui. Fazer as coisas que nem eu, assim, largado. Então não escreve um livro. Ó, beleza. Então, o que nós temos aqui? É que eu ainda não falei das propriedades. Eu falei o basicão aqui. Existem umas outras propriedades, mas eu já vou aplicar elas, né? De fato, a propriedade que eu acabei de mostrar é o seguinte. 1 sobre A na menos N é igual a na N. Ou seja, se está na parte de baixo, pode ir para cima trocando o sinal, entendeu, Emanuele? Entendi. Isso, o contrário também vale. Se está aqui em cima um determinado sinal, ele pode ir para baixo da fração trocando o sinal. O negócio é trocar o sinal, entendeu? É na troca do sinal que ele troca a posição na fração. Beleza? Vou escrever Beleza. isso. É na troca do sinal que o número troca a sua posição na fração. Só isso. Agora, com isso em mente, eu vou falar umas coisas aqui que eu ainda vou te apresentar, mas eu já vou falar, tá? Tá bom. Quando tu tem essa fração aqui, você tem uma fração desse jeito, elevado a uma determinada potência, o que nós vamos ter? 1 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3.
O número de fora pode ser aplicado separadamente nos de dentro, tá? Ah, e aí eu posso cortar, né? Não, porque é potência. Você não pode cortar uma coisa diferente de outra. Não pode cortar 1 com 4. Se fosse 4 com Não, 4, o poderia. menos 3. Não, menos 3 está na potência. Ele não pode brincar com menos 3 aqui. Senão eu já cortava aqui. Por que eu não corto ele aqui, então? Faz sentido. Ó, Realmente. o 1, aí vai ter uma regra que eu também vou te apresentar, que 1 elevado a qualquer número é 1. Eventualmente eu vou te falar dela. Então, basicamente, ficou 4, 1 sobre 4 elevado a menos 3. Que é esse caso aqui. E eu posso transformar simplesmente na parte de baixo, agora em cima, mas com o sinal trocado. Ou seja, 4. entendeu? Ah, sim. Entendi. Isso é isso, isso é isso. E 4 elevado a 3 é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Show de bola! Tá legal até agora esse assunto. É bem massa. Vou dar um negocinho aqui. Beleza, vamos lá. Vamos para o livro novamente. Agora vai ter mais uma carambada de propriedades. É bem importante que tu aprenda as propriedades de potência, porque as propriedades de logaritmos são praticamente as mesmas. Tu vai usar potência o tempo todo quando tu for aprender logaritmo. Então esse assunto aqui é mega importante. Beleza, então aqui tem uns exemplos, depois tu pode dar uma olhada. Agora sim, vão vir operações com potências, né? A gente viu só a potência sozinha. Agora a gente vai ver operações, duas potências se somando, se multiplicando, se dividindo, o que, que vai acontecer? Então, tu tem esse livro, né? Isso aí tem que estar bem explícito para ti. Às vezes tu vai fazer uma conta, tu não vai saber fazer na hora, mas tu tem que saber onde procurar, onde buscar esse conhecimento. Tá? Sim. Tu vai buscar isso no livro aqui, ó. Tem um monte de propriedade interessante. Beleza? Beleza. Beleza. Então, primeira propriedade. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Ou seja, aquela propriedade que a professora não para de falar. Bases iguais somos expoentes. Bases iguais somos expoentes. Ok? Ok. A Deixa eu só professora, anotar aqui. a professora ela fala muito isso na escola, sabe? Bases iguais somos expoentes e às vezes a gente não sabe do que se trata. Na realidade, a gente não sabe do que se trata. Então, agora a gente está entendendo aí do que se trata. Né? Se trata do, basicamente aí, de você juntar todas essas multiplicações numa coisa só, né? Veja o exemplo. Ali você tem 3 à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, é como se você escrevesse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Em vez de escrever tudo isso de uma vez só, Ah, tu soma os expoentes. E essa ah, regra é geral. Entendeu? Então é muito massa como tu pode reduzir os teus problemas com isso. Em fica vez de bem tu mais ficar fácil. isso, em vez de tu ficar fazendo um monte de conta atrás de conta, tu vai fazer basicamente uma conta só de potência. Né? Só isso. Beleza? Beleza. Show de bola. Então beleza. Vamos continuar. Então tem a propriedade, claro, depois tu vai fazer uns testezinhos com tudo isso. Daí tem a propriedade lá de baixo, a segunda, né? Vamos ver. Isso. Agora é a mesma coisa, só com divisão. Daí tu tem que lembrar o seguinte: multiplicação e divisão é praticamente a mesma coisa. Né? Na verdade, eles são a mesma coisa, só são vistos de pontos de vista diferentes. Né? Quando tu faz uma divisão, de certa forma, tu está fazendo um monte de multiplicação ali. De toda forma, a gente tem que ver isso. Vamos ver. Então, segunda propriedade aqui. A sobre m vezes A sobre n é igual a elevado a m menos n. Ou seja,
não se confunda com a questão do sinal. Não é sempre o de baixo negativo. É sempre trocar o sinal do de baixo. Se o n fosse um número negativo, ficaria Ia ficar positivo. positivo. Porque menos com menos dá mais, tá? Tá. Então, tu trocaria o sinal, né? De fato, né? Esse menos aqui, ele vem dessa equação, dessa propriedade. Só que, vamos lá, então, digamos que o m seja 2 e o n seja menos 3. Então, 2 menos menos 3. A gente sabe que menos menos 3 é mais 3. Então, ficaria 2 mais 3. Isso vai ao encontro da regra que a gente viu aqui. Quando a gente tira uma coisa de baixo, ela vai para cima com o sinal trocado, tá vendo? Sim. E é o que está acontecendo aqui, ó. Que estava embaixo, foi para cima com o sinal trocado. Basicamente a mesma coisa. Então, tem um exemplo aqui visto por dois pontos de vista. 4 elevado à quinta dividido por 4 à terça, ao cubo. Você escreve todos os 4 dessa conta e corta eles. Nota que vai sobrar só 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Mas, em vez de ficar fazendo esse monte de conta enfadonha, que pode ser péssimo com expoentes enormes, você vai usar a propriedade de potência. Bases iguais na divisão diminui o expoente de baixo. Tá, e também vai dar 5 menos 3, 2. Melhor. Massa, né? Beleza, terceira propriedade. Então, parecendo o Moisés lá no Monte Sinai dando as regras lá, como é que é, os 10 mandamentos lá. Agora vem o terceiro mandamento aqui. A elevado a m elevado a n, vai rolar aqui. Como tu tem uma potência dentro com uma outra potência fora, né? Tem uma potência dentro e uma potência fora. Tem o a elevado a m dentro e o n fora. Então, a gente na prática vai ter potência de potência multiplica-se as potências. Essa é a regra. Tu vai fazer o m vezes n. Sempre pega a de dentro e multiplica para a de fora, ou o inverso, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, em vez de tu fazer 6 ao quadrado, depois elevar ao cubo de novo, tu vai fazer tudo de uma vez com esta multiplicação, tá vendo? Show de bola. Sim. Então, é um jeito muito mais rápido de resolver as contas aí. Então, eu quero fazer um exemplo. Tem muita conta aqui para fazer, né? Eu quero fazer um exemplinho. Escolhe um aqui do 1 para eu fazer. Do 1, esse primeiro aí. Esse primeiro não, o D. O D, tá bom, faço o D. Então, vamos para o Python. Muito bem. Então, essa aqui ela é bem fácil, na verdade não tem muito o que fazer, né? Pelas propriedades que a gente viu, a gente tem que fazer esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse 4 vezes, mas a gente não vai fazer isso, porque a gente já aprendeu propriedades interessantes aqui. Bem, na verdade a gente ainda não aprendeu a propriedade para resolver isso aqui, então eu vou voltar para o livro. Eita, Samuel, hoje é o dia. Estou muito cansado, meu Deus. Também tô assim essa semana. Estudou demais essa semana, Manuel? Foi muitos trabalhos da escola. É complicado. Pode crer, também trabalhei igual um cachorro louco. Vamos lá, então. Tem mais algumas propriedades que eu quero falar contigo antes de ir para essa. A quarta e a quinta só mais essas duas. Então, só recapitulando: bases iguais, ó, bases iguais, A e A, somou os expoentes. Bases iguais aqui, A e A, diminuiu de baixo. Então, tem que ter bases iguais para essas duas primeiras propriedades, tá? Expoente não importa, mas a base tem que ser igual. Sim. No segundo aqui, multiplica-se as potências. Agora, na propriedade 4 e 5, note que as bases são diferentes. Um é A e outro é B, tá vendo? Sim. Tudo bem, não tem problema. A gente tem propriedades para situações assim também. Quando a gente tem números diferentes se multiplicando elevados ao mesmo expoente, o expoente vai em cada um dos números. Ó, A vezes B elevado a N
Bem, digamos que isso seja 2 vezes 3, né? 6 elevado a n, ou 2 elevado a n vezes 3 elevado a n. Então, veja que o que eu estou te falando aqui não é uma regra para você usar sempre, tá bom, Emanuele? É uma regra, é uma ferramenta, na verdade, para você utilizar quando for mais apropriado. Às vezes vai ser mais apropriado resolver a conta aqui de dentro e elevar o expoente. Outras vezes vai ser mais apropriado elevar o expoente em cada um dos números. Tá bom? Tá bom. Então, são ferramentas apenas. E, finalmente, aqui, a mesma regra com uma fração. Então, A elevado a M dividido A sobre B elevado a N. É a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Então, é a mesma regra aqui de cima, só que agora numa divisão, numa fração. Que é o que nós temos lá no problema, né? Então, note aqui, ó. E foi o que eu te apresentei lá anteriormente. Em vez de fazer as contas primeiro, eu levo cada um deles a expoente. Posso fazer se eu quiser. Faço do jeito que for mais apropriado. Para o problema em questão. Às vezes é mais apropriado fazer de um outro jeito do que esse. Mas tá aí mais uma ferramenta. Então, tá aí, ó. Então, eu posso pensar isso aqui como um menos 2 a quarta, dividido pelo que aqui embaixo? Menos 2 sobre quarta vai ser... Não. O que tem que aparecer aqui embaixo? Aí embaixo tem que ser 3, né? Menos 3 elevada a quarta. De 3 ou menos 3? Menos 3. Errado. Se tu tivesse menos em cima e menos embaixo, tu teria na prática isso aqui. E a gente sabe que menos em cima e menos embaixo fica positivo. Corta, né, o sinal. E aqui tá negativo. Então, essa aqui é mais fundamental ainda do que potência, hein? Ó, menos, eu vou colocar aqui num quadrinho, isso aqui é mega importante. Menos fora da fração, né, que é o caso ali, é diferente de menos 2 por menos 3, meu Deus. Que é um número negativo dividido por um negativo fica positivo. Vou até anotar. Esse menos vai num número só. Eu escolhi no de cima, poderia ter escolhido no de baixo. São coisas diferentes. Pronto, anotei aqui. Não sabia disso, não. Beleza. Então, que bom que eu vou reparando aos poucos essas coisas. Né? Cara, quando é um bom professor, não tem jeito. 4 em cima, 4 embaixo. Obrigado, Manuel. 4 em cima e 4 embaixo. Então, agora, né, nós podemos utilizar nosso conhecimento. Né? A gente sabe quanto é 3 elevado a 4. Se você não sabe, eu vou te falar o seguinte. 3 elevado a 4, eu vou te dar uma ideia aqui bem maluca para resolver isso. Não é 3 ao quadrado elevado ao quadrado, de acordo com aquela propriedade 3? Sim. Base iguais. Quer dizer, potência de potência multiplica essas potências. Como eu posso brincar de forma bizarra com isso aqui? Vamos ver. Bem, toda vez que tem um sinal de menos na frente, a gente sabe que é menos 1 vezes um número. Né? Então tem o menos 1 multiplicando 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2, concorda comigo? Sim. Tudo isso é elevado à quarta. Sabe, eu estou enrolando aqui para resolver, né? Porque não, é muito fácil. Então, agora, olha só, mais uma propriedade que dá para usar aqui. Qual a propriedade, né? Multiplicação de bases diferentes, o exponente vai em cada uma delas. Tipo essa aqui. Agora para multiplicação. Ou menos 1 a quarta vezes 2 a quarta. Dividido pelo quê? Bem, quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, 9 ao quadrado. Agora, vamos lá. Quanto é menos 1 a quarta? É menos 1 vezes menos 1, 1. Vezes menos 1, menos 1. E vezes menos 1 de novo, 1. Então, existe uma regra muito importante que diz o seguinte. Tá? Toda vez que você tem um número negativo elevado a um expoente par, 2, 4, 6, 8, 10, a tua resposta é positiva. Então, menos 1 a quarta é 1. Se fosse menos 1 a quinta, seria menos 1.
Ah, sim. E se fosse menos 1/6, seria 1 de novo, e assim vai repetindo. Agora, quanto que é 2 elevado à quarta, né? É 16. Para mais informações, use a calculadora. Então dá 16 sobre 81. Positivo. Beleza? Beleza. É bastante coisa para gravar, né? É bastante coisa para gravar, por isso que tu vai ter que fazer os 3 ali da lista. Mas é basicamente ficar utilizando as propriedades, tá? São muitas propriedades de uma vez só, mas elas são um pouco intuitivas, se tu parar para pensar. Se tu não quiser só decorar, elas são bem intuitivas, tá? É. Então, por exemplo, o que, que é uma multiplicação de fração? Não é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo? É. Então aqui 2 a quarta, 2 a terceira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque é de cima, de baixo, de baixo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como eu sei que é um número par, um sinal de menos, eu já sei que a resposta é positiva. Né? Tu faz do jeito que tu quiser. Eu só estou utilizando propriedades aqui ao meu bel prazer. Poderia ter terminado essa conta em 1 segundo. Muito bem. Então agora você vai fazer as outras 3, só para a gente aquecer. Tá bom? Tá bom. Deixa eu mandar aqui para você. Só um segundo. Vou mandar também o que eu acabei de fazer. Né? Precisa fazer essa última que eu acabei de fazer. E aqui mandar. Então, tu tá com o livro aí, né? Abre ele. Tá bom? Vou abrir aqui. As coisas que eu estou passando estão na página 136. Vou te dar uns 3 minutinhos e daqui a pouco eu te pergunto se deu tudo certo, tá bom? Tá. Vou te dar uma dica para B. Transforma 1,2 em fração. Número decimal para transformar em fração, tu sabe, né? Dividir por 10 ali. 12 dividido por 10. Vou começar aqui. 132, né?
Oi, Emanuele, tá conseguindo fazer as continhas? Algum probleminha? Tô conseguindo. Já terminei a primeira, Ah, que bom, beleza. Tenta usar o máximo de propriedades que você puder, assim, que você conseguir usar, achar bonitinho, tá bom? viu? Na Trans... primeira, teve uma Diga. hora que dava. Eu lembrei de uma propriedade que você usou, mas eu não lembrava muito bem como usar. Aí eu fiz daquele jeito mesmo: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No caso, ficaria eventualmente 2 elevado a 6, né? Não tem muito o que fazer. 2 Isso. elevado a 6, né? Aí ficou 64. 1/64. Isso, beleza. Tenta transformar, é uma dica, né? Tenta transformar esses números decimais ali para número de fração, né? É que a gente Sim. está mexendo muito com fração. Tem que saber como fazer isso, né? Tu sempre repete o número, sem a vírgula, e embaixo tu coloca o número de base 10 que tem de zeros a mesma quantidade que esse tem de algarismos depois da vírgula. Então, tem um algarismo depois da vírgula, um zero. Se fosse dois, dois zeros, e assim vai. Ah, beleza, vou fazer assim. Professor, depois que eu consegui aqui, né, esse 12 Uhum. sobre 3, aí, né, eu posso simplificar por 6 sobre 5? Você. Ah, sim, pode, pode. Pode sim. Tá.
Professor, te mandei aí. Tá bom. Beleza, primeira tá certa. Segunda também. E isso tem que ficar positivo, isso aí. E a terceira também. Muito bem. Gostei de ver, é isso aí. Então tá pegando bem o assunto, hein? Show de bola. Agora vamos continuando aqui. Vamos ver mais um pouquinho. Cadê o livro? Estava aberto até agora. Ai, meu Deus, cadê o livro? O livro sumiu. Por que ele sumiu? Vou voltar aqui. Eu falei que era a página o quê mesmo? 132. 132. Beleza, a gente viu algumas coisas. E vimos essas propriedades aqui. E agora vamos ver uma coisa muito útil na física, principalmente, que é a notação científica. É uma forma de você representar números grandes ou bem pequenos com poucos algarismos, ok? Então, às vezes é complicado a gente escrever um númerozão. É complicado por N motivos, né? Daí, esse jeito é um jeito que, além de ser mais estético, né, ele é menorzinho, tu consegue escrever um número com muitos algarismos usando poucos, número D, muitos algarismos usando poucos, ele também indica rapidamente a ordem de grandeza dos números. Né? Tu consegue rapidamente observar o quão grande esse número é, sem precisar ficar contando a quantidade de zeros. Ou tu pode fazer a comparação rápida entre dois números gigantes, por exemplo. Um quadrilhão e um quintilhão, assim, tipo, quando a gente vê todos aqueles zeros na nossa frente, a gente não consegue notar qual um é maior que o outro, a gente só vê que os dois são grandes pra caramba. Daí, com essa anotação, fica mais auto-evidente. Beleza. Então, vamos continuando aqui. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o raio médio do Sol, ele é 696 milhões de metros. Só que esse é um número muito grande, 696 milhões, né? Descrever ele já num lugar é meio esquisito, meio estranho. Então, a gente acaba escrevendo de outra forma, em notação científica. A gente conta a quantidade de números que tem depois do primeiro. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, coloca 10 na 8. É assim que funciona. A gente conta quantos números tem depois do primeiro, ou conta a quantidade de números sem vírgula, né? Menos 1, né? 9 menos 1, 8. Faz a notação, escreve 10 elevado a 8, e do lado põe multiplicando o primeiro com vírgula e todos os outros números que tu tiver. Bem melhor. Bem melhor do que escrever um númerozão, né? Então, apesar de eu estar falando assim que é super simples, e de fato é, tem algumas confusões na hora de escrever, alguns cuidados que tem que ter, onde pôr a vírgula, esse tipo de coisa. Daí tem que fazer com muito cuidado, tá? Então, por exemplo, é mais perigoso ainda de errar quando tu está falando de números pequenos, né? Como esse tamanho do átomo, diâmetro do átomo de hidrogênio, né? Então, o diâmetro do átomo de hidrogênio é 0,0001. Então, como é que tu vai fazer para calcular? Você vai ver quantos algarismos tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? O décimo já é um númerozinho, né? Então, como é que tu faz? Tu coloca esse númerozinho, só o primeiro. Primeiro, vírgula, qualquer um que venha depois. Como aqui não tem nenhum depois, ficou vírgula zero mesmo, tá?
1, vírgula, o primeiro número que aparece que não é 0, vírgula, qualquer número que venha depois, vezes 10 elevado à quantidade de números que tem até esse primeiro. Então, como tem, depois da vírgula, né? Como tem 10 números depois da vírgula, então tu coloca 10, menos 10 aqui. Tem que colocar menos porque é pequeno, né? Então, quando tu coloca menos aqui, tu tá... Lembra lá das contas que tu acabou de fazer? Tu tá dividindo. Quando tem menos aqui é o de baixo. Tá por embaixo. Então, mas uma forma de representar melhor é desse jeito aqui. 10 elevado a menos 10. Tem que tomar bastante cuidado com essas coisas aí. Agora, eu vou falar rapidamente sobre as propriedades de raiz. Porque o que realmente importa não são as propriedades de raiz. O que realmente importa é tu entender de uma vez por todas o que é uma raiz, tá? Tá bom. Então, quando a gente pensa em raiz quadrada, né, por exemplo, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz quadrada, toda vez, ou uma raiz qualquer, na verdade, as raízes quaisquer, elas te fazem uma pergunta. Uma pergunta aqui é o seguinte: qual número multiplicado por ele mesmo n vezes é igual ao que está dentro da raiz? Qual número multiplicado por ele mesmo n vezes é igual ao que está dentro da raiz? Então, aqui no caso é b. Né? Então, b multiplicado por ele mesmo n vezes, ou seja, b vezes b vezes b vezes b vezes b, n vezes, vai ser igual a a. Okay? Então, sim, toda raiz faz esse tipo de pergunta. Qual o número multiplicado por ele mesmo? Né? Então, isso aqui é uma coisa um tanto comum e entendível. Né? Então, o importante aqui é essas propriedades. Só que eu não vou me ater a falar muito delas, porque elas são inúteis, assim, quando tu começa a perceber que esse símbolo de raiz ele não é muito apropriado para fazer conta. O que é realmente bom é o que tu vai ver agora. Aqui. Isso aqui é maravilhoso. Tu entender que, na verdade, a raiz é uma potência. Tá bom? Ela é uma potência de fração. Caraca. Por essa você não esperava. Né? Então, se a raiz ela é uma potência de fração, então todas as propriedades de potência que nós aprendemos até agora podem ser utilizadas nas raízes. Todas. Realmente. Porque a gente não aprendeu que bases iguais somos expoentes, que quando tem potência de potência multiplica potência, na divisão de baixo diminui. Então, tudo isso vai poder ser utilizado com raízes. A única coisa que tu vai ter que fazer é, a hora que tu ver uma raiz, desse jeito aqui, tu vai ter que transformar ela numa potência de fração. Então, apareceu um raiz enésima de a elevado a m, transforma numa potência de fração. No caso, a elevado a m sobre n. Por exemplo, aqui, ó. Raiz quinta de 13 ao quadrado. Tu não vai trabalhar com isso. Tu vai fazer 13 elevado a 2 sobre 5. Muito melhor de trabalhar, entendeu? Bem mais fácil assim. Também, assim, às vezes, se tu achar que é mais estético ou no enunciado diz que é para fazer com raiz, saiba que o contrário também é válido. Se tu tiver uma potência de fração, tu pode transformar uma raiz. E quando não tiver os negocinhos, né? Porque nem sempre tem. Bem, daí tu tem que decorar o seguinte. Quando não aparece nenhum número em cima da raiz, tu tem que saber que é 2. Tá? Quando não aparece nenhum número aqui no n, é porque é 2, raiz quadrada. É o 2zinho aqui. E quando não aparece nenhum número dentro da raiz, é porque é 1. 21 está elevado a 1 aqui. Não é mesmo? É. Pois é. Então, tu poderia ter colocado aqui, o livro poderia ter feito mais um passo, né? Ter escrito que isso aqui é igual a raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada, de 20 elevado a 1, e daí transformava aqui, desse jeito. Beleza? Então a regrinha é essa. Muito bem, então vamos ver aqui umas continhas massa para fazer. Onde tem umas continhas massa para eu fazer aqui? Escreva no caderno sobre forma radical. Tá, eu vou... Me pede para escrever qualquer uma dessas aqui em raiz, tá? Vai lá. Escolhe uma letra. Essa D. Todo mundo me pede essa D?
Pensei que você ia ser diferente. Porque parece muito bizarro o número de vírgula na parte de cima, né? É. Mas é por isso que eu fiz um foreshadow nessa aula. Eu falei sobre transformar números de vírgula em fração, lembra? Não foi por acaso. Ah, é mesmo. Quando eu digo que eu sou um professor muito top, você tem que levar a sério. 3 elevado a 0,25. Novamente, eu não sei trabalhar com decimais na parte de cima de um número. Eu sei trabalhar com potências. Ou frações, no caso. Né? Eu sei trabalhar com frações. Porque frações eu posso escrever em raízes, que é o que o problema pede. Né? Escreva em forma de raiz. Isso que está no enunciado. Escreva em forma de raiz. Só que eu não sei transformar um número decimal em raiz. O que eu sei é transformar uma fração. Então eu preciso transformar o número decimal em fração. Essa é a ideia. Transformar 0,25 numa fração. Então, qual o número de fração? É o número 0,25. Como eu te ensinei hoje, para passar um número decimal para fração, a gente repete os números. O zero à esquerda não precisa repetir, né? A gente repete tudo que está aqui, 25. Se eu quiser, eu repito 0,25, mas é inútil. E na parte de baixo, o que eu tenho que fazer? Eu conto a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula, que são 2, e coloco aqui embaixo o número de base 10, que tem a mesma quantidade de zeros que esse aqui tem de algarismos depois da vírgula. Ou seja, o 100, 2 zeros. Tá com a ideia? Sim. Significa que 0,25 em número de fração é 25 sobre 100. Mas eu sei que tu está pensando, isso aqui é um quarto, professor, né? Você está pensando isso, você é uma menina esperta. Não estava não, mas tudo bem. Beleza. Tipo, pensa num real. Um real não são 4 moedas de 25 centavos? Sim. Então, 25 centavos é um quarto de um real. Precisa de 4 moedas, né? E aqui eu vou provar que é um quarto, porque tanto 25 quanto 100 são divisíveis por 25. Então, a fração reduzida de 25 sobre 100 é 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Um quarto. Ah, sim. É, realmente. Realmente, né? Então, agora, eu, em vez de pegar o 0,25, eu vou colocar um quarto. Agora, como escrever isso em forma de raiz, né? Bem, para isso eu sei, claro, como faz, mas eu vou pegar aqui no livro para tu acompanhar. Quando a gente tem o número de fração que é transformar em raiz ou o contrário, a gente usa essa regra. Então, vai ficar como, né? Bem, o número dentro da raiz continua. O que está embaixo, veja, o que está embaixo, né, o n, ele vem aqui do índice. Então, o 4 vai ficar no índice da raiz quarta. E na parte de cima, é da parte de cima que vem a coisa de dentro da raiz. Aqui na parte de cima nós temos 1. Então, vou fazer de verde, né? Estou fazendo de verde tudo aqui, agora parei de fazer de verde. Aqui é 1. Beleza? Ah, beleza. Então é isso. É assim que a gente transforma as coisinhas. Fica como tarefa aí de fazer a última dessa listinha aí, tá? No caso, não para agora, porque já está acabando a aula, mas... Eu pego, eu passo rápido essa aula. Pois é. 3 elevado a menos 1 meio. Faz essa aí depois, tá bom? Qual? A última ali, a 3 elevado a menos 1 meio. Ah, tá, beleza. Beleza? Então tá bom. Então tá, daí tu tenta me mandar uma outra hora no WhatsApp, se tu quiser, antes da nossa última aula, da nossa próxima aula, tá bom, Emanuele? Tá bom. Obrigada pela aula. Tchau, Eu que professor. agradeço. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana.